Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Leonardo de História e hoje nós iremos trabalhar a independência do Brasil ocorrida em 1822. Então, como vocês todos sabem, todo evento histórico ele é fruto, ele é consequência de uma série de acontecimentos políticos, econômicos, sociais, né? Ou seja, um fato histórico ele é gerado aí por uma série de causas, tá? Então, para se entender bem a independência do Brasil, nós temos que nos reportar ao finalzinho do século XVIII em Portugal, tá? Então, como vocês estão lembrados, né? No século XVIII nós vamos ter o Iluminismo, a Ilustração, né? Que determinava aí a forma como as elites pensavam, né? A política, a economia, certo? E em Portugal não foi diferente. Nós vamos ter aí um movimento da ilustração, do iluminismo em Portugal, tá? Então nós temos aí dois nomes, né, que eu separei aqui, o Dom Luiz da Cunha e o Dom Rodrigo de Souza Coutinho. Então, tanto um quanto o outro, eles vão veicular a ideia de que seria interessante para a coroa portuguesa se transferir para o Brasil, que era a sua principal colônia, tá? Então, era um motivo econômico, então eles iam estar próximo aí das riquezas coloniais e estariam mais seguros, né, de uma potencial guerra, de uma potencial invasão que ocorresse em Portugal, enfim, certo? Então, por que é importante falar disso? Por quê? Em, primeiro vamos mostrar que ó, tem o Rodrigo de Souza Coutinho, tá? Que era esse homem da ilustração portuguesa, certo? Então, por que é importante falar que existia essa ideia? Porque em 1807 Portugal ele vai ser alvo das invasões napoleônicas. Então, Napoleão Bonaparte, né, que ele governava aí a França desde 1799 com o golpe lá do 18 Brumário, né? Depois ele se torna imperador. Então ele vai começar a conquistar uma série de países da Europa, tá? E ele não consegue conquistar a Inglaterra, tá? Ele perde na Batalha de Trafalgar, né? Ele tenta atravessar o Canal da Mancha, invadir o território inglês, ele não consegue, e aí ele vai criar uma coisa chamada bloqueio continental, tá? Então, era assim, todo país que mantivesse acordos econômicos com a Inglaterra, ele teria o seu território invadido. É isso mesmo. E Portugal tinha uma parceria de longa data econômica com a Inglaterra. Então Portugal não vai respeitar esse bloqueio continental e aí, como retaliação, né, para se vingar de Portugal, a Inglaterra, né, desculpa, a França vai invadir Portugal em 1807. Então as tropas napoleônicas são enviadas lá para Portugal para invadir o território, certo? Então, no dia 27 de novembro de 1807, sabendo aí dessa invasão das tropas napoleônicas, a família real, tá, composta aí, né, da rainha, que era a Dona Maria I, que não governava de fato, tá, porque ela estava impossibilitada, ela sofria de uma loucura, é isso aí. Tá? Quem governava era o filho dela, o Dom João, que então era o regente, tá? Então tinha a esposa dele, a Dona Carlota Joaquina, e os seus dois filhos, o mais velho, o Dom Pedro, e o mais novo, o Dom Miguel, tá? Então, quando a gente fala da vinda da família real, nós temos que falar também da corte portuguesa que vai vir com essa família real, que era composta aí de milhares de nobres, soldados, para vocês terem uma ideia da quantidade de gente que vai vir para o Brasil em 1807, né? Eles estavam aí em 70 navios, certo? Então, além de abandonar aí os seus súditos, o Dom Pedro, desculpa, o Dom João, ele virá aí para o Brasil com o Tesouro Real Português, tá? Que era composto aí da metade das moedas em circulação em Portugal e também com outras coisas, né, como os livros da Biblioteca Real, enfim. Então aqui
é uma ilustração aí, né? Da família, quem era a família real. Então, quem vem para cá? A Maria, a louca, Maria I, o Dom João, que era o príncipe regente, a Carlota Joaquina e os seus dois filhos, o Dom Pedro e o Dom Miguel. Tá? Então, aqui um quadro, uma pintura aqui do Dom João e da Carlota Joaquina. E aqui o nosso amigo Dom João, futuro Dom João VI. Bom, então eles saem lá em 1807. No comecinho do ano de 1808, essa família real, essa corte portuguesa, né, composta aí de milhares de pessoas, vão chegar em Salvador. Em Salvador, primeira capital do Brasil, né? Então, em Salvador, eles vão abrir os portos brasileiros. O que é isso? Então, essa medida do Dom João vai acabar com o pacto colonial, com o exclusivo colonial. Vocês se lembram disso, né? Então, pelo pacto colonial, o Brasil, que era uma colônia de Portugal, só poderia comercializar com a sua metrópole. Com a abertura dos portos, com o fim do pacto colonial, o Brasil poderia comercializar com outras nações, tá? Especialmente com a Inglaterra, que vai proteger, né, esses navios portugueses, vai dar suporte militar para que eles atravessassem aí o Atlântico e chegassem bem aqui no Brasil, tá? E a Inglaterra era a principal parceira aí de Portugal e inimiga do Napoleão Bonaparte. Então, no dia 8 de março de 1808, eles vão sair lá de Salvador, né? E nessa data eles vão desembarcar no Rio de Janeiro, que será aí a nova capital e a sede dessa corte portuguesa, tá? Então, 1810, o Dom João, ele vai instituir aí, promulgar o Tratado de Navegação e Comércio, tá? Que vai definir as taxas alfandegárias. Então, todo produto estrangeiro, quando ele entra num determinado país, ele tem que pagar as taxas alfandegárias, certo? Então, os produtos ingleses teriam uma taxa de 15%, os portugueses de 16% e os demais países 24%. Então, por que os produtos ingleses acabavam sendo privilegiados, se tornando mais baratos? Porque a Inglaterra, né, auxiliou lá a fuga, né, a transferência da corte portuguesa para o Brasil e era a principal parceira econômica aí do Brasil, certo? Então, isso vai fazer com que ocorra, né, uma nítida influência britânica sobre a economia brasileira. Então, é a dependência que a economia portuguesa tinha em relação aos ingleses, a economia brasileira também terá. Tá? Então, essa corte portuguesa, ela vem para o Rio de Janeiro, tá? Então estava acostumada a viver lá em Lisboa, né? Com todo o luxo, né, da cidade. Então, para manter essa corte portuguesa contente, feliz, o Dom João ele vai promover uma série de transformações urbanas, políticas e administrativas no Rio de Janeiro. Então, ele vai promover a construção de estradas, tá? Então, gêneros alimentícios de Minas Gerais e São Paulo vão vir para o Rio de Janeiro, vai promover alianças políticas entre os membros da elite portuguesa, que vieram com ele, né, em 1808, e a elite brasileira, né, ligada aí à agroexportação, enfim, tá? E o espaço urbano, o espaço do Rio de Janeiro, né? A ideia era transformá-lo num espaço aos moldes, né, da Europa. Então, aí uma europeização do espaço urbano. Então, por exemplo, né, nós vamos ter aí costumes que vão ser importados da Europa para o Rio de Janeiro, tá? A população do Rio de Janeiro ela vai crescer muito nesse período, né? É lógico, vem milhares de pessoas com o Dom João para cá. O Dom João, para ficar bem com essa elite brasileira, para essa elite brasileira aceitar numa boa esses nobres que vêm com ele, acaba distribuindo títulos de nobreza, títulos nobiliárquicos para essa elite brasileira. Então, uma série aí de grandes proprietários de terras brasileiros acabam nesse período se tornando nobres, condes, enfim, tá?
E para ocupar esses nobres, o Dom João vai criar uma série de cargos públicos, né, cargos burocráticos, para eles receberem lá um soldo, um salário, enfim. Tá? Então, uma coisa que era frequente nesse período era a cerimônia do beijamão. Então, nós temos aqui, né, nesse quadro do Debré, se eu não me engano, uma série aqui de pessoas da elite, membros da igreja, né, militares. Então, todos eles aí pedindo o apoio, os benefícios aí do Dom João, certo? Muito bem. Então, a lista aqui de alguns investimentos e de algumas mudanças promovidas pela corte dentro do espaço urbano do Rio de Janeiro. Então, o Dom João, ele vai criar o Jardim Botânico, a Biblioteca Real, a imprensa régia, tá? Então, começa a se produzir aí jornais, Academia da Marinha, Academia Militar, Academia de Belas Artes, um observatório astronômico, a Casa da Moeda e o famoso Banco do Brasil, tá? Então a ideia era transformar, né, a vida cotidiana, o espaço urbano no Rio de Janeiro para atender essa elite portuguesa que veio com ele e para agradar a elite brasileira que estava aqui. Então uma foto atual do Jardim Botânico, tá, que fica lá no Rio de Janeiro. Uma foto atual da Biblioteca Nacional, criada aí pelo Dom João. Mais uma foto. Tá? Quem já foi para o Rio de Janeiro, viu essa biblioteca, esse jardim botânico. 1815. Então essa data aí, ela é importante não só para o Brasil, mas para a Europa. E uma coisa está relacionada à outra. Por quê? Em 1815, o Napoleão ele vai ser definitivamente derrotado na Batalha de Waterloo, tá? Então, o fim da Era Napoleônica. Nós vamos ter, então, o Congresso de Viena, a Santa Aliança, né? Onde todos esses reis que perderam o seu trono, o seu poder por causa do Napoleão Bonaparte, vão tentar se organizar. Eles criam um exército, que é a Santa Aliança, para tentar retomar, né, o poder político que eles possuíam, certo? E os portugueses ficam felizes com isso, porque deixam de ser, né, um território dominado pelos franceses e exigem aí o retorno do seu rei que estava aqui no Brasil. Só que o Dom João, o que ele faz? Ele vai transformar o Brasil em Reino Unido de Portugal e Algarve. Ou seja, ele formaliza com essa medida o fato dele poder continuar administrando todo o Império Português pelo Brasil. Então, com isso, o príncipe regente Dom João não pretendia retornar a Portugal. Tá? 1816 morre a Dona Maria I, né, que estava louca, né? Então ela morre e nós vamos ter aí o entronamento do Dom João VI. Então, o Dom João, de príncipe regente, passa a ser agora o Dom João VI e o rei oficial. 1818, então nós vamos ter a cerimônia de aclamação do novo rei, né, de Portugal, Brasil e Algarve. Isso vai causar revolta dos portugueses que vivem em Portugal, porque além da criação lá em 1815, né, do Reino Unido, em 1818 eles queriam que essa cerimônia tivesse ocorrido lá em Portugal e ocorreu no Brasil. Então aqui um quadro, né, do Debré, né, mostrando aí como foi o entronamento do Dom João. O Dom João, né, como rei já, Dom João VI, a coroa ali, o cetro, símbolos do poder. Aqui. Uma coisa importante a se dizer aí do período joanino é a missão francesa de 1816, tá? Então, essa missão francesa aqui, ela, então, depois que o Napoleão ele perde o poder em 1815, em 1816, artistas franceses, intelectuais, cientistas, vêm aqui para o Brasil para tentar conhecer um pouquinho mais a natureza brasileira e para travar relações diplomáticas com o Dom João. Tá? Entre esses artistas, nós temos aí um super importante que foi o Jean-Baptiste Debré.
que ele vai pintar uma série de quadros sobre a realidade, o cotidiano brasileiro, tá? Nós vimos já alguns quadros dele que eu fui falando. Então, exemplos aí dos quadros do Debré. Então, mostra aí os escravos urbanos, né, trabalhando, né, produzindo aí, trabalhando na cana-de-açúcar, olha eles moendo a cana, certo? Então, um filme aí que retrata, né, esse período joanino no Brasil, com um tom satírico, né, uma interpretação humorada aí do Brasil, foi a Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil, tá? Como vocês podem ver aqui. Bom, em 1820 vai ocorrer uma revolução em Portugal, tá? Que ficou conhecida como a Revolução do Porto, certo? E essa revolução, ela tinha dois objetivos: protestar contra a ausência do rei, tá? Então o rei, ele estava aqui no Brasil e quem governava Portugal no lugar do Dom João VI era uma regência inglesa. Então eles queriam tirar esses regentes de lá, tá? Esses revoltosos aí, eles vão conseguir assumir o governo, tá? E eles vão querer instituir uma monarquia constitucional em Portugal. Então Portugal tinha depois lá de 1815 voltou a ser uma monarquia absolutista, tá? E aí eles queriam um fim desse absolutismo e adotar uma monarquia constituinte. Então vejam bem, eles querem ainda a monarquia, tá? Então eles exigem o retorno do rei para que o rei assinasse essa constituição formulada por eles, certo? Bom, então, pressionado aí pelas cortes de Lisboa, em 26 de abril de 1821, o Dom João VI vai retornar a Portugal. E quem que ele deixa aí no lugar dele? O seu filho mais velho, o Dom Pedro, certo? Após a chegada de Dom João VI a Portugal, as cortes de Lisboa passaram a exigir o retorno de Dom Pedro e o fim da sua regência. Então, mesmo com o retorno do João VI a Portugal, os portugueses, eles não se contentaram com isso, eles queriam que o Dom Pedro retornasse para Portugal também, tá? E que o Brasil voltasse às estruturas coloniais, voltasse o pacto colonial, né? O Brasil deveria ser subordinado às cortes de Lisboa, e isso vai fazer, né, com que a elite brasileira apoie o quê? A independência, certo? E aí eles vão enxergar no Dom Pedro aquele homem que podia levar a independência do Brasil, né? Eles não queriam mudanças drásticas na ordem política e social, eles queriam manter os privilégios que eles possuíam, eles queriam eles somente que tivessem acesso à política, né? E eles queriam manter a escravidão, certo? Então, eles vão forçar aí para que o Dom Pedro fique aqui, se negue a retornar a Portugal, tá? E essa imagem é do Joaquim, tá? Do José Bonifácio, desculpa. Então, José Bonifácio, ele foi um brasileiro que participou, né, ativamente lá das cortes em Portugal, tá? E ele foi um dos grandes nomes aí da independência no Brasil. Ele vai promover a ideia de independência aqui no Brasil. Vai ajudar o Dom Pedro a assumir essa independência. No dia 9 de janeiro, então, de 1822, o Dom Pedro ele vai se recusar a retornar para Portugal oficialmente, tá? E aí esse dia ficou famoso como o Dia do Fico, certo? Em maio de 1822, toda a lei portuguesa só teria validade na América com a aprovação de Dom Pedro. Então, Dom Pedro, por causa disso, ele ganha o título aí de defensor perpétuo do Brasil. Então vocês estão vendo que lentamente o Dom Pedro ele vai rompendo os laços com Portugal, tá? E vai recebendo o apoio dessa elite brasileira que não queria o retorno, né, do pacto colonial e queria manter os seus privilégios políticos. Então, no dia 7 de setembro de 1822, nós vamos ter aí a independência do Brasil, certo? Então, esse quadro aqui
do Pedro Américo, né? Falando como foi a independência de uma forma idealizada, né? Então foi assim que aconteceu. E a cerimônia aí de entronamento do Dom Pedro como Dom Pedro I, tá? Primeiro rei aí do Brasil, certo? Outra imagem aí do Dom Pedro, tá? Bom, pessoal, a independência do Brasil, ela não ocorreu de forma tão pacífica assim como as pessoas pintam, né? Existiu uma resistência à independência. Tropas portuguesas vão desembarcar nas províncias do Grão-Pará, do Maranhão, né? E no Piauí nós vamos ter aí uma batalha, tá? Que é a Batalha do Genipapo, que vai marcar uma vitória dos portugueses, tá? Só que eles vão resistir aí só durante uns 3 meses até que eles vão ser derrotados. O Major Fidier, né? Que era o português que governava lá o Piauí, ele vai ser preso. Então, nós vamos ter conflitos aí que vão tentar impedir a independência do Brasil, certo? Na Bahia vai ocorrer a principal guerra de independência, que vai de junho de 1822 a julho de 1823. Então, de um lado, tropas portuguesas, do outro, homens livres pobres, tá? Então, essa vitória aqui, essa guerra de independência, tá? Ela, primeiro, ela vai ser promovida por homens livres que queriam o fim da escravidão, vai ter um caráter popular, tá? E são esses homens que vão conseguir vencer as tropas portuguesas que estavam na Bahia, certo? Imagens aí pinturas dessa revolta. Tem a Maria Quitéria que lutou nessa revolta aqui, certo? Considerada a Joana d'Arc brasileira, tá? Então é assim, mesmo com essas guerras aí da independência, tendo uma participação popular, o primeiro reinado que vai ser construído aí a partir da independência do Brasil vai ter uma moldura elitizada, conservadora. Então, quem que vai tá ligado politicamente aí ao Dom Pedro I vão ser esses membros da elite. Então, como o primeiro reinado vai ser estruturado, quais vão ser as suas principais características, tudo isso nós vamos ver na próxima aula. Tudo bem? Até mais!